Bom, vamos tentar mais uma vez que reconectamos lá o Pedro de Figueiredo para a gente falar da descarbonização das indústrias de cana-de-açúcar em Goiás. Vamos ver se dá dessa vez, né, Pedro? Eu não ouvi o Pedro. Não, obrigado, Otávio. Agora Desculpa. sim, agora sim, agora eu te ouço. Pensei Vai que dar não... certo. Vai dar certo, tem que dar. Estamos tentando para isso, fazendo para isso. Ô Pedro, eu ia aproveitar o gancho da matéria anterior lá, do evento em Brasília, para falar sobre descarbonização com você. E aí, quando a gente fala em descarbonização nos carros, é a substituição do combustível fóssil pelo combustível que não é de origem fóssil, o etanol, por exemplo, no caso aqui. Agora, o que é o conceito de descarbonização da indústria de cana-de-açúcar? Eu gostaria de entender para a gente começar a conversar. Bom, eu vou generalizar e vou. Estava aqui atento à sua reportagem de mudanças climáticas lá no Mato Grosso do Sul, né? As queimadas. E o projeto que nós temos é o uso, Otávio, de resíduo agrícola, seja bagaço de cana, casca de café, casca de, de arroz, para transformá-lo em um poderoso condicionador de solo chamado biochar. E quando a gente faz isso, a gente pega o carbono dessa biomassa que estaria sendo disponibilizada ao ar e com isso voltando com CO2 e com metano para a natureza, a gente aprisiona nesse biochar e o coloca de maneira definitiva no solo. Então, esse processo de fabricação ele é acreditado internacionalmente, né, pelos órgãos internacionais, como um dos grandes sequestradores de carbono da natureza. Então, não só para a questão da descarbonização da cadeia de produção da cana, mas o nosso projeto ele visa a descarbonização da linha de produção ou do supply chain de qualquer outro produto agrícola que tenha um resíduo rico em carbono. Bom, você não vai estar usando, então, especificamente no plantio da cana-de-açúcar ou na adubação da cana-de-açúcar. Você pode utilizar em qualquer plantio, dando um fim correto, politicamente correto, sustentavelmente correto, ao resíduo. Entendi? É isso? É isso mesmo. O Brasil ele é responsável por cerca de 28% de todo o resíduo agrícola do mundo e é hoje o grande potencial de sequestro de carbono através da produção do biochar. Só para você ter uma ideia, Otávio, os créditos de carbono internacionais hoje que são negociados, né, 95% dos créditos de carbono advêm do processo de produção do biochar. Em outras palavras, começa aí um ganha-ganha, né? Porque você, primeiro, você está colocando matéria-prima no solo que entra como um adubo. Aí você vai economizar o adubo químico ou qualquer outro que você teria que colocar no trabalho de correção do solo e fixação de metano ou outras coisas. Você limpa o ambiente, porque esse resíduo não é queimado ou jogado no ambiente, não poluindo através de fumaça ou através de detritos mesmo. Enfim, é bastante interessante isso. Como é feito esse processo? É pura e simplesmente captando esse material, esse resíduo que sobra e colocando ele no solo para que funcione como um adubo repondo o metano, ou precisa de um trabalho especial, porque ele tem um nome especial, como você mesmo chamou aí, biochar. Biochar. Então, é pura e simplesmente colocar isso ou tem algum outro tipo de trabalho que tem que ser feito? Bom, o processo é muito simples, Otávio. Na realidade, o biochar ele nasceu no Brasil, através dos povos indígenas aí da Amazônia, né, e norte do Mato Grosso, onde eles, por questões de, de uso da natureza, né, de cozinhar e de algumas queimadas, acabavam por produzir o que a gente chama de biochar. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, o biochar ele é produzido através de um processo chamado pirólise. É o mesmo, Otávio, que hoje é utilizado para a fabricação do carvão vegetal. Só que nós utilizamos basicamente
o resíduo agrícola para poder estar produzindo esse biochar, que é um carvão especial, com propriedades especiais, porque o carvão hoje que nós conhecemos, né, aí do churrasco, ele não tem uma estabilidade no solo que o garanta permanecer por lá por um grande período de tempo. No caso do biochar, uma vez aplicado E o na biochar? E o biochar permanece por quanto natureza, tempo? por milhões de anos. Então, Poxa. ele não se transforma em CO2 ou em metano, conforme os outros produtos, vamos dizer, similares, né? Ô, Então, o ô, biochar é realmente, a gente sempre diz que é um milagre da agricultura mundial. Ô, Você ô, vai ô, ter. Pedro, aí eu vou explorando sua linha de raciocínio, porque aí eu vou trabalhando a minha aqui como jornalista. E aí você falou que ele por milhões de anos permanece no solo. E ele permanece como matéria-prima e nutriente por milhões de anos, ou ele se esgota, ou você tem que ir fazendo um trabalho de reposição em camadas? Não, basicamente ele realmente ele fica no solo sem necessidade da reposição, a não ser que haja um carreamento por questões de chuva, mecanicamente dizendo, mas quimicamente ele não vai oxidar e voltar para a natureza. A questão que tem que ficar claro para você, Otávio, é o seguinte para os telespectadores, é que o biochar ele funciona como uma esponja que retém a água que você tem, né, em abundância durante a época de chuvas, Hum. e ele oferece essa água depois às plantas no momento do déficit hídrico, fazendo com que a planta se permaneça forte e produzindo fruto ao longo de todo o ano. Ô Pedro, eu lembrei de um ditado aqui que é muito usado. Esse biochar aí é a salvação da lavoura. E é mesmo, e eu gostaria de salientar que ele é um orgulho brasileiro, né? Ele nasceu aqui, os pesquisadores internacionais estiveram aqui na Amazônia para aprender a fazer o biochar, conseguiram, mas não conseguiram fazer de maneira econômica. Então, a nossa empresa, né, a Net Zero, hoje talvez a única empresa que consiga fazer o biochar de maneira economicamente viável, socialmente correta e ambientalmente, obviamente, sustentável. Me permite interromper, porque era a sequência disso. Eu ia exatamente. Se você tem um processo que é a pirólise, mas é um processo industrial que você precisa utilizar e químico, você tem um custo disso, e aí como é que ele fica viável dentro do processo que vocês descobriram e não viável em outros processos de pesquisadores estrangeiros? Tudo aconteceu com a questão do crédito de carbono, né? Então, o crédito de carbono fez com que o custo total da produção do biochar fosse, de uma certa forma, subsidiada pela venda do crédito de carbono. Ah, tá. Então, o custo de biochar, se você pesquisar na internet, varia entre 20 a 40 até R$ 50 o quilo, né? E nós trouxemos esses valores a uma potência de 10 menor, né? Hoje, nós temos disponibilizado para o produtor entre R$ 2 e R$ 2,80 o quilo, subsidiado pelo crédito de carbono que é gerado durante a produção do biochar. Vocês usaram um recurso já existente através de normas para baratear o custo da produção do biochar, reduzir aí por 10. Muito bom, interessante, hein? E como é que é o Quando programa? você fala, E como é que é o programa que quando você vocês estão fala implantando aí em Goiás? Bom, nós iniciamos todo o processo de validação em Camarões, na África. Como eu sou brasileiro, sou cofundador da Net Zero e vivendo próximo a uma área rica em resíduo de café, que é onde, com o resíduo de café que nós começamos em Camarões, a gente iniciou essa produção aqui no Brasil, na região do leste de Minas, na região de Manhuaçu, Hum. numa cidade chamada Lajinha, utilizando resíduo de café. Como os resultados da lavoura são surpreendentemente altos, da ordem de 30
a 40% de aumento de produtividade devido à questão que eu havia comentado da retenção de água e de nutrientes, o mercado da cana Se interessou. começa a ter um apetite, vamos dizer assim, da utilização do biochar. Então, hoje a gente já tem contatos com grandes empresas de São Paulo, Minas Gerais, né? E agora de Goiás, que é onde a gente iniciou um processo lá com o governo do estado de Goiás e com duas empresas que estão aí, vamos dizer, com o apetite de iniciar a produção de biochar para utilização nas suas lavouras. Bom, e só para a gente terminar, esse primeiro experimento vocês fizeram em Camarões, na África, e depois utilizaram aí em Minas Gerais. Em plantios de quê? Que você falou que houve um aumento de produtividade aí acentuado. De café. De café. De café. Comprovado 30%, de 30% a 40% de produtividade maior no café. Essa questão da produtividade ela depende muito de quão, vamos dizer, evoluído está o produtor, né? Se você tem uma evolução muito grande, esse percentual é menor. Quando você tem uma evolução menor no tratamento da terra, você tem um percentual maior. Mas é isso mesmo, varia entre 30% a 40%. Muito bom, muito bom. Gostei da nossa conversa. Demorou para começar, a internet não queria deixar, mas depois que começou... Mas foi bom. Foi boa, muito boa. Olha, e essa solução, só para afirmar com você, essa solução, ela saiu do Brasil com os povos indígenas e são 2 brasileiros que trouxeram essa inovação. E hoje, no mundo, somente temos aqui no Brasil a produção em alta escala e sendo utilizada amplamente na agricultura do mundo. Então, a gente precisa muito de vocês para poder estar disseminando essa solução brasileira para a agricultura mundial. Muito bom. Deixa seu endereço de internet, porque esse assunto vai interessar muita gente e eu espero que te procurem bastante para saber mais. Qual é? Bom, o nosso Instagram é NetZero Brasil, né, no Instagram. Se vocês pesquisarem, eu não tenho aqui o endereço certinho, Otávio, você me perdoa, mas se você for no YouTube ou no Instagram e digitar NetZero Brasil, você vai encontrar tudo que precisa lá, inclusive no LinkedIn também. Ok, Pedro, muito prazer, obrigado aí pela boa conversa e até breve. Bons resultados. Bons negócios. Um abraço. Tchau.